O ar daquela noite parecia mais pesado, carregado de uma melancolia que Helena conhecia bem demais. Seus dedos tremiam levemente enquanto ela segurava a pequena caixa de madeira, gasta pelo tempo e pelas lágrimas silenciosas. Dentro, apenas uma fita de cabelo desbotada e uma foto amassada de um sorriso que o tempo tentou apagar, mas que em sua memória permanecia vívido, quase real. Uma lágrima solitária escorreu pela sua face, quente e salgada, um lembrete cruel de uma dor que jamais cicatrizava. Ela fechou os olhos, desejando que a escuridão pudesse engolir não apenas a luz, mas também as lembranças que a assombravam, dia após dia, noite após noite. O passado era um fantasma persistente, sussurrando promessas quebradas e sonhos desfeitos. E Helena, por mais que tentasse, não conseguia silenciar o eco daquele grito que nunca foi dado. A sombra do passado. Uma frase curta sobre o tema. O grito silenciado. Fique agora com o primeiro episódio de hoje. A manhã seguinte trouxe consigo a rotina de sempre, um véu de normalidade que Helena se esforçava para manter. O cheiro do café fresco e o barulho distante dos carros na rua eram os únicos sons que quebravam o silêncio pesado da casa. Enquanto preparava o café da manhã, seus pensamentos flutuavam, presos entre o presente monótono e o passado que insistia em reagir. Cada movimento era metódico, quase automático, como se seu corpo agisse por conta própria, enquanto sua mente estava em outro lugar, distante, perdida em labirintos de arrependimento e culpa. Ela sentia um nó na garganta, uma opressão no peito que a acompanhava desde que acordava até o momento em que, exausta, finalmente caía no sono, apenas para ser assombrada por pesadelos. A vida para Helena era uma performance diária, um esforço contínuo para esconder as cicatrizes invisíveis que carregava. A voz de Ricardo, seu marido, soou do corredor, quebrando a frágil bolha de seus pensamentos. Helena, o café está pronto, estou atrasado para o escritório. O tom dele era seco, sem emoção, um reflexo da distância que havia se instalado entre eles há anos. Ela sentia que a cada dia, a cada palavra não dita, o abismo entre eles se aprofundava um pouco mais. Ricardo era um advogado bem-sucedido, focado em sua carreira, e parecia ter pouco tempo ou interesse em desvendar os mistérios que habitavam a alma de Helena. Ele nunca perguntava sobre seus medos, seus silêncios ou a tristeza que ela carregava nos olhos. Para ele, talvez, o importante fosse manter as aparências, a fachada de uma vida perfeita, mesmo que por trás dela tudo estivesse desmoronando lentamente. Ela suspirou, um som quase inaudível, e colocou a xícara de café sobre a mesa, um gesto mecânico de um casamento que parecia ter perdido sua essência. Sofia, a filha adolescente, desceu as escadas com a energia típica de sua idade, mas seus olhos, embora jovens, carregavam uma sombra de preocupação. Ela sentia a tensão no ar, a quietude pesada que pairava sobre a casa, diferente do burburinho alegre que via nas casas de suas amigas. "Bom dia, mãe. Pai, já vai sair?" perguntou Sofia, sua voz um fio de esperança em meio ao silêncio. Helena forçou um sorriso, um esforço que custou mais do que ela gostaria de admitir. Ela queria proteger Sofia daquela melancolia que a envolvia, mas sabia que era impossível esconder completamente. As crianças sentem, percebem as rachaduras nas paredes que os adultos tentam pintar. Ricardo apenas acenou com a cabeça, pegou sua pasta e saiu, sem um beijo, sem uma palavra de carinho. A porta fechou-se com um clique seco, deixando Helena e Sofia sozinhas na cozinha, um eco da partida que parecia se repetir todos os dias. Na universidade, as aulas de história eram o refúgio de Helena, o lugar onde ela podia se perder em séculos passados, fugindo, mesmo que por algumas horas, do seu próprio presente. Mas naquele dia, até mesmo as histórias de grandes impérios e revoluções pareciam pálidas diante do turbilhão em sua mente. Enquanto explicava sobre a queda de Roma, um nome, Doutor Almeida, ecoou em seus pensamentos, trazido por uma lembrança fugaz de um documento antigo que ela havia visto por acaso no escritório de Ricardo na noite anterior. O documento era oficial, datado de anos atrás, e o nome do médico estava lá, em letras miúdas, associado a um hospital que ela havia tentado apagar de sua memória. O coração de Helena disparou, um alarme silencioso soando em seus ouvidos.
Era como se uma porta, que ela havia trancado a 7 chaves, estivesse lentamente se abrindo, revelando um corredor escuro que ela não queria revisitar. A caneta em sua mão tremia, e a voz, antes firme, vacilou por um instante. O nome Doutor Almeida era um gatilho, uma chave que destrancava um compartimento de sua alma que ela havia selado com todas as suas forças. As lembranças vieram como ondas, não claras e distintas, mas fragmentos, flashes de um quarto de hospital, o cheiro de antisséptico, vozes abafadas e uma sensação de perda avassaladora. Ela se esforçava para manter a compostura diante de seus alunos, mas a batalha interna era feroz. As palavras dos livros de história se misturavam com os ecos de seu próprio passado, criando uma cacofonia em sua mente. Por que aquele documento havia reaparecido agora e o que Ricardo estaria fazendo com ele? A desconfiança, um sentimento que ela vinha reprimindo há tanto tempo, começou a borbulhar, ameaçando transbordar. Ela sentia que estava pisando em areia movediça e cada passo que dava a puxava mais para o fundo, para um abismo de verdades que ela temia enfrentar. O passado não estava apenas sussurrando, ele estava começando a gritar. Mais tarde, na biblioteca da universidade, Helena tentava, em vão, concentrar-se em pilhas de livros. Seus olhos percorriam as páginas, mas as palavras não faziam sentido. Sua mente estava obcecada com o nome Doutor Almeida. Ela sabia que precisava investigar, mesmo que seu corpo inteiro implorasse para não fazê-lo. A curiosidade era uma força poderosa, mas o medo era ainda maior. Medo do que ela poderia descobrir, medo do que o passado poderia revelar, não apenas sobre ela, mas sobre todos ao seu redor. Ela pegou seu celular e, com os dedos hesitando, pesquisou o nome do médico. A cada clique, o coração batia mais forte, um tambor em seu peito. Os resultados: Almeida, especialista em ginecologia e obstetrícia, com um histórico de trabalho em um hospital específico, o mesmo hospital que ela havia tentado apagar de sua memória. O ar pareceu rarefeito e um calafrio percorreu sua espinha. O passado não era apenas um fantasma, era uma sombra real, se estendendo para alcançá-la. A descoberta do nome de Dr. Almeida e do hospital acendeu um fogo dentro de Helena, uma mistura de pavor e uma estranha necessidade de saber. Ela precisava entender por que Ricardo tinha aquele documento e por que ele estava tão profundamente ligado ao seu passado. Aquele hospital era o lugar onde tudo havia mudado, onde sua vida havia tomado um rumo inesperado e doloroso. Ela sentia a garganta seca, o coração acelerado, como se estivesse correndo de algo invisível. O medo era um inimigo traiçoeiro, que se esgueirava pelas frestas de sua mente, alimentando a paranoia. Começou a questionar cada palavra de Ricardo, cada olhar, cada gesto. Ele sabia, ele estava envolvido. As perguntas se multiplicavam, sem respostas, e a incerteza era uma tortura silenciosa. Helena sentia-se presa em uma teia, e cada movimento para se libertar apenas a enredava ainda mais nos fios do passado. O que antes era uma dor interna, agora parecia ter uma forma, um rosto, uma ameaça iminente. À noite, em casa, a atmosfera estava mais tensa do que o habitual. Ricardo parecia alheio, absorto em seus papéis do escritório. Mas Helena sentia que havia algo diferente em seu silêncio. Ela observava cada movimento dele, cada expressão, buscando qualquer pista que pudesse confirmar suas suspeitas. O jantar foi servido em um silêncio quase ensurdecedor, que Sofia, com sua sensibilidade adolescente, tentava quebrar com perguntas sobre o dia na escola. Helena respondia com monossílabos, sua mente longe, remoendo as informações que havia descoberto. Ela sentia o peso do segredo, não apenas o seu, mas também o de Ricardo, que parecia se materializar na sala de jantar, pairando sobre eles como uma nuvem escura. A ideia de que ele pudesse estar envolvido em algo relacionado ao seu trauma mais profundo era insuportável, uma traição que ela não sabia se conseguiria perdoar. O medo se transformava em raiva, uma chama fria que começava a consumir seu coração. Depois que Sofia foi para o quarto e Ricardo se recolheu ao escritório, Helena não conseguiu dormir. A insônia era uma velha amiga, ou inimiga, nessas noites. Ela levantou-se e caminhou até a sala, onde uma foto de seu casamento estava emoldurada. Nela, Helena e Ricardo sorriam, jovens, cheios de esperança.
Ao que havia acontecido com aquele amor? O que havia acontecido com eles? Ela traçou os contornos do rosto de Ricardo na foto, sentindo uma pontada de saudade por algo que talvez nunca tivesse sido real, ou que havia sido destruído por segredos e omissões. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo pulsar de seu próprio coração, um ritmo acelerado que denunciava a tempestade em sua alma. Ela sentia um vazio imenso, uma solidão profunda que nem mesmo a presença de sua filha era capaz de preencher. O passado não era apenas uma lembrança, era uma ferida aberta que sangrava em seu presente. No dia seguinte, Helena decidiu procurar Beatriz, sua melhor amiga. Beatriz era jornalista, perspicaz e confiável, a única pessoa em quem Helena sentia que poderia, talvez, confiar parte de seu fardo. Elas se encontraram em um café discreto, o barulho ambiente oferecendo um certo anonimato. Beta, preciso da sua ajuda. É sobre algo que aconteceu há muito tempo, mas que está voltando agora. Helena começou, sua voz quase um sussurro. Beatriz, com sua intuição aguçada, percebeu a urgência e a dor nos olhos da amiga. Ela sabia que Helena guardava um segredo, algo que a consumia por dentro. A cada palavra hesitante de Helena, Beatriz sentia o peso da história que estava prestes a ser revelada. Ela pegou a mão da amiga, um gesto de apoio silencioso, incentivando-a a continuar. O café quente, o ambiente acolhedor, contrastavam com a frieza do segredo que estava prestes a vir à tona. Aquele encontro era um pequeno passo, em direção à verdade, mas também em direção a um precipício desconhecido. Helena, com a voz embargada, contou a Beatriz sobre o documento de Ricardo, o nome do Dr. Almeida e o hospital. Ela não revelou todos os detalhes do trauma, mas a intensidade de sua dor era palpável. Eu sinto que Ricardo está escondendo algo, Beta, e tem a ver com aquele tempo, com o que eu vivi, disse Helena, as lágrimas começando a rolar. Beatriz a ouvia com a seriedade de uma jornalista e a compaixão de uma amiga. Ela notava os tremores nas mãos de Helena, a forma como ela evitava o contato visual direto quando falava de certas coisas. Helena, você sabe que pode confiar em mim. Eu vou te ajudar a descobrir o que está acontecendo, prometeu Beatriz, sua voz firme e cheia de determinação. Aquele momento de vulnerabilidade era raro para Helena, e a aceitação de Beatriz era um bálsamo para sua alma ferida. Mas, mesmo com o apoio da amiga, o medo ainda persistia, uma sombra que se recusava a ir embora. A verdade, ela sabia, era uma faca de 2 gumes, e ela não tinha certeza se estava pronta para empunhá-la. Enquanto Helena se abria, Ricardo estava em seu escritório, ao telefone. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e seus olhos percorriam a sala, como se temesse ser ouvido. Sim, o documento está seguro. Ninguém vai descobrir, ele dizia, sua expressão séria, quase sombria. Precisamos garantir que tudo permaneça como está. O passado deve ficar onde pertence. Ele desligou o telefone abruptamente e um suspiro pesado escapou de seus lábios. Ricardo parecia carregar seu próprio fardo, um segredo que o tornava frio e distante, mas que ele estava determinado a proteger a todo custo. Ele caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, uma metrópole indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus edifícios. O que Ricardo escondia? E quão profundo era seu envolvimento no passado de Helena? As perguntas pairavam no ar, densas e ameaçadoras, prometendo uma tempestade que estava apenas começando a se formar. Ele sentia a pressão, a necessidade de controlar a narrativa, de manter o véu sobre o que havia acontecido. Beatriz começou sua investigação discreta. Como jornalista, ela tinha contatos e um faro apurado para segredos. Ela visitou o hospital mencionado por Helena, fingindo ser uma pesquisadora em busca de arquivos antigos. O lugar era imponente, mas a arquitetura parecia carregar o peso de muitas histórias, de vidas que começaram e terminaram ali. Enquanto caminhava pelos corredores, ela sentia uma estranha energia, um eco de sofrimento e esperança. A busca por informações era meticulosa. Cada arquivo, cada nome, cada data era um potencial elo para desvendar o mistério. Ela sabia que estava pisando em terreno delicado, que a verdade poderia ser mais dolorosa do que Helena imaginava. Mas a lealdade à amiga era mais forte do que qualquer receio.
Ela estava determinada a trazer à luz o que quer que estivesse escondido, não apenas para Helena, mas também para a justiça. O hospital, antes um mero nome, agora se tornava o epicentro de uma busca por respostas, um labirinto de memórias e segredos. Helena, enquanto isso, tentava manter a normalidade em sua vida, mas a ansiedade a consumia. Pequenos gestos de Ricardo, antes ignorados, agora ganhavam um novo significado. Um olhar distante, um silêncio prolongado, tudo parecia um indício de que ele estava escondendo algo grave. Ela começou a ter pesadelos mais vívidos, imagens fragmentadas de um passado que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a deixavam com uma sensação de pavor ao acordar. A casa, antes seu refúgio, agora parecia uma prisão, um lugar onde os segredos flutuavam no ar, prontos para serem revelados a qualquer momento. Ela sentia que estava perdendo o controle, que a teia de mentiras e omissões estava se apertando ao seu redor. A confiança, que já era frágil, estava se desfazendo em pedaços, e a cada dia ela se sentia mais sozinha, mais isolada em sua própria dor. A verdade, ela sabia, estava se aproximando, e ela não tinha certeza se estava pronta para encará-la. Beatriz fez uma descoberta inicial. O Dr. Almeida havia se aposentado há alguns anos, mas seu nome ainda era lembrado por alguns funcionários mais antigos do hospital. Ela conseguiu o endereço de sua residência. A informação era um fio, um pequeno começo, mas que poderia levar a uma teia maior de revelações. Ela sentia a adrenalina da busca, a emoção da caça à verdade, mas também sentia a responsabilidade, o peso de saber que o que ela descobriria poderia mudar a vida de Helena para sempre. Ela ligou para Helena, sua voz contida, mas com um tom de urgência. "Consegui algo, Helena. O Dr. Almeida. Acho que podemos encontrá-lo", disse Beatriz. A esperança, um sentimento que Helena não sentia há muito tempo, acendeu-se em seu peito, misturada com um pavor ainda maior. O encontro com o Dr. Almeida era inevitável, e com ele, a possibilidade de todas as suas perguntas serem finalmente respondidas, ou de novos e mais dolorosos segredos virem à tona. Helena e Beatriz combinaram de ir à casa do Dr. Almeida no dia seguinte. A noite foi longa para Helena, cheia de pensamentos e uma ansiedade crescente. Ela se imaginava diante do médico, fazendo as perguntas que a atormentavam por anos. O que ele sabia? Ele se lembraria dela? O que ele revelaria sobre aquele dia fatídico no hospital? Cada cenário em sua mente trazia uma nova onda de medo e esperança. Ela sentia que estava à beira de um precipício e o salto era iminente. Sofia, percebendo a inquietação da mãe, perguntou se estava tudo bem. Helena apenas sorriu fracamente, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dela. "Está tudo bem, querida, apenas um pouco cansada", ela respondeu. Uma mentira que a doía pronunciar. Ela queria proteger a filha, mas sentia que o segredo era grande demais para ser contido, e que, mais cedo ou mais tarde, ele explodiria, atingindo a todos ao seu redor. Na manhã seguinte, Ricardo estava particularmente reservado. Ele não notou a ansiedade de Helena, ou talvez preferiu ignorá-la. Seu comportamento era um mistério, uma parede impenetrável que ela não conseguia derrubar. Ele saiu para o trabalho mais cedo do que o usual, com uma pressa que Helena achou incomum. Ela sentia que cada ação dele estava carregada de um significado oculto, que cada silêncio era uma mentira não dita. A casa parecia respirar aliviada com a sua saída, um breve momento de paz antes da tempestade que se aproximava. Helena, por sua vez, preparava-se para o encontro com o Dr. Almeida, seu coração batendo em um ritmo frenético. Ela escolheu uma roupa simples, mas elegante, como se a formalidade pudesse lhe dar alguma força. A verdade, ela sabia, estava a apenas algumas horas de distância, e a expectativa era quase insuportável. Ela se olhou no espelho e viu nos próprios olhos a uma mulher que estava prestes a confrontar seu passado de uma vez por todas. Helena e Beatriz chegaram à casa do Dr. Almeida. Era uma casa antiga, com um jardim bem cuidado, que transmitia uma sensação de tranquilidade, um contraste com a tormenta que Helena carregava dentro de si. Elas tocaram a campainha, e o som parecia ecoar por toda a vizinhança, um anúncio da verdade que estava prestes a ser desenterrada. A porta se abriu, revelando um homem idoso, com cabelos brancos e um olhar cansado, mas gentil. Era o Dr. Almeida.
Ele as convidou a entrar, e a sala de estar, cheia de livros e memórias, parecia um portal para o passado. Helena sentiu um nó na garganta, as palavras presas. Era real. O homem que detinha as chaves de seu passado estava ali, diante dela. Aquele momento era o começo de tudo, o ponto de virada que ela esperava e temia. A respiração de Helena estava superficial, seu coração batia como um tambor. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia. O Dr. Almeida as convidou para sentar. Seus olhos repousaram em Helena por um momento, e uma expressão de reconhecimento, misturada com tristeza, surgiu em seu rosto. Helena, eu me lembro de você, disse ele, sua voz suave, mas carregada de uma profunda melancolia. As palavras dele foram como um choque, abrindo as comportas das memórias de Helena. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, uma mistura de alívio e pavor. Doutor, eu preciso saber a verdade sobre o que aconteceu naquele hospital há tantos anos. Helena conseguiu balbuciar, sua voz trêmula. Beatriz estava ao seu lado, oferecendo apoio silencioso, mas igualmente tensa. O Dr. Almeida suspirou, um som pesado que parecia carregar o peso de um segredo guardado por muito tempo. Ele sabia que aquele dia chegaria, que o passado sempre encontra um jeito de ressurgir. A sala ficou em silêncio, apenas o som dos corações batendo, esperando pela revelação. O Dr. Almeida começou a falar, sua voz baixa, mas clara. Ele descreveu os eventos daquele dia fatídico no hospital, os detalhes médicos, as circunstâncias que levaram Helena a estar ali. Cada palavra era uma pontada no coração de Helena, revivendo uma dor que ela havia tentado enterrar tão profundamente. Ele falou sobre a gravidade da situação, a luta, a perda. Helena ouvia, as lágrimas escorrendo livremente, mas seus olhos estavam fixos no médico, absorvendo cada pedaço da história que ele estava desvendando. Beatriz anotava tudo, sua expressão séria, compreendendo a magnitude do que estava sendo revelado. O Dr. Almeida fez uma pausa, olhando para Helena com compaixão. Foi um trauma imenso, Helena. Eu fiz o que pude para te ajudar, mas algumas perdas são difíceis de superar, disse ele. A verdade era um golpe, mas também uma libertação, um passo em direção à compreensão do que a havia assombrado por tanto tempo. Helena sentiu um turbilhão de emoções, tristeza, raiva e uma ponta de alívio por finalmente ter algumas respostas. Mas uma pergunta ainda a atormentava. Doutor, e Ricardo? Ele sabia de tudo? Ele estava envolvido? Perguntou Helena, sua voz falhando. O Dr. Almeida hesitou por um momento, seu olhar desviando. Aquele silêncio, por si só, era uma resposta. Ele respirou fundo e finalmente disse: Sim, Helena, Ricardo estava presente. Ele tomou algumas decisões importantes na época. Ele assinou os documentos. As palavras do médico foram como uma facada no coração de Helena. A traição de Ricardo, seu marido, era um golpe ainda mais doloroso do que a própria perda. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo girando. Não era apenas um segredo, era uma conspiração, uma mentira que ele havia mantido por anos. A dor se transformou em uma raiva fria, uma determinação de confrontá-lo, de exigir a verdade completa. O grito silenciado estava prestes a explodir. Helena e Beatriz deixaram a casa do Dr. Almeida em silêncio, a cabeça de Helena girando com as revelações. A traição de Ricardo era um veneno que se espalhava por suas veias, corroendo o que restava de seu casamento e de sua confiança. Ela sentia que havia vivido uma mentira por anos, que o homem ao seu lado era um estranho, alguém capaz de esconder uma verdade tão cruel. O sol lá fora parecia zombeteiro, brilhando em um mundo que, para ela, havia acabado de desabar. Beatriz, percebendo a profundidade da dor da amiga, apenas a abraçou apertado, um gesto de solidariedade silenciosa. "O que você vai fazer agora, Helena?" perguntou Beatriz, sua voz suave. Helena levantou o olhar, os olhos vermelhos, mas com uma nova determinação. "Eu vou confrontá-lo. Ele vai me dizer toda a verdade", respondeu Helena, sua voz agora firme, carregada de uma raiva contida. A passividade havia terminado, a hora do confronto havia chegado. O grito que estava preso em sua garganta por tanto tempo estava finalmente encontrando sua voz.
Em casa, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Helena esperou por Ricardo, cada minuto uma eternidade. Quando ele finalmente chegou, com seu ar habitual de cansaço e indiferença, Helena o confrontou imediatamente. "Precisamos conversar, Ricardo", disse ela, sua voz um fio de aço. Ricardo, surpreso com o tom dela, tentou disfarçar. "Agora não, Helena, tive um dia difícil", ele respondeu, tentando passar por ela. Mas Helena não o deixou. Ela bloqueou seu caminho, seus olhos fixos nos dele, exigindo a verdade. "Eu sei sobre o Dr. Almeida, eu sei sobre o hospital, eu sei sobre os documentos que você assinou", ela cuspiu as palavras, cada uma delas carregada de anos de dor e ressentimento. O rosto de Ricardo empalideceu, sua fachada de indiferença desmoronando diante da acusação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som do coração acelerado de Helena e pela respiração pesada de Ricardo. O confronto havia começado e não havia como voltar atrás. Ricardo tentou negar, tentou desviar, mas a determinação de Helena era inabalável. "Do que você está falando, Helena? Você está delirando!" Ele tentou, sua voz um pouco mais alta, mas com um tremor quase imperceptível. "Não minta para mim, Ricardo. O Dr. Almeida me contou tudo. Você sabia de tudo. Você assinou os documentos. Por que você escondeu isso de mim por todos esses anos? Por que você me deixou viver com essa dor sozinha?" Helena gritou, as lágrimas escorrendo, mas a raiva dominando seu corpo. O confronto era brutal, as palavras como facas afiadas, cortando anos de silêncio e mentiras. Ricardo recuou, sua postura antes confiante, agora curvada sob o peso da verdade. Ele sabia que não havia mais como escapar. O segredo, que ele havia guardado com tanto cuidado, estava finalmente exposto, e com ele a possibilidade de perder tudo. A casa, antes um lar, agora era um campo de batalha, onde a verdade explodia em 1000 pedaços. Sofia, atraída pelos gritos, desceu as escadas, assustada. Ela viu seus pais no meio de uma discussão acalorada, algo que ela nunca havia presenciado com tanta intensidade. O rosto de sua mãe estava vermelho de raiva e dor, e seu pai parecia encolhido, acuado. "O que está acontecendo?" perguntou Sofia, sua voz pequena e assustada, quebrando a tensão por um instante. A presença da filha fez Helena e Ricardo congelarem. Helena olhou para Sofia e a dor em seus olhos era ainda maior. Como ela explicaria para sua filha a teia de mentiras em que viviam? Ricardo, por sua vez, viu a filha e sentiu um pingo de vergonha. A verdade estava prestes a atingir Sofia também, e ele não sabia como protegê-la. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de pavor, de uma nova camada de segredos que poderiam destruir a família para sempre. A inocência de Sofia estava prestes a ser quebrada, e o futuro da família pairava em um fio tênue. Ricardo, com a voz embargada, tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. A verdade era um peso insuportável. Helena, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade de proteger Sofia, mas também a necessidade de expor a verdade. O ambiente estava tão denso que era difícil respirar. Sofia, sem entender completamente o que estava acontecendo, sentia a dor e a raiva dos pais, e isso a machucava profundamente. Ela não sabia o que era, mas sentia que algo importante estava se quebrando, algo que nunca mais poderia ser consertado. A família, que ela pensava ser sólida, estava se desfazendo diante de seus olhos. O que Ricardo faria? Ele finalmente revelaria tudo ou tentaria esconder a verdade mais uma vez? Aquele momento era o ápice de anos de silêncio, e a resolução estava prestes a ser revelada, para o bem ou para o mal. O grito silenciado estava ecoando por toda a casa, e agora Sofia também o ouvia. Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era um sussurro rouco, quase inaudível. "Helena, eu fiz isso para te proteger", ele disse, tentando se aproximar dela. Mas Helena se afastou, seus olhos fixos nos dele, sem uma ponta de perdão. "Proteger? Você me enganou, Ricardo! Você me deixou viver uma mentira!" ela respondeu, sua voz cheia de ressentimento. Sofia, ainda na escada, observava as lágrimas escorrendo por seu rosto.
Ela não entendia as palavras, mas sentia a dor que elas carregavam. Ricardo tentou explicar, mas a cada palavra parecia se enterrar ainda mais em suas próprias mentiras. O que ele fez para proteger Helena? E que segredo era tão terrível que justificava anos de engano? A verdade estava começando a se desenrolar, camada por camada, revelando uma história muito mais complexa e dolorosa do que Helena poderia ter imaginado. O desespero de Ricardo era visível, mas a raiva de Helena era ainda maior, uma força avassaladora que ameaçava destruir tudo em seu caminho. Ricardo abaixou a cabeça, derrotado. Eu sei que errei, Helena, mas eu juro que minhas intenções eram boas, ele implorou, sua voz cheia de arrependimento. Helena, no entanto, não conseguia vê-lo além da traição. O passado que ela tentava esquecer estava ali, materializado em Ricardo, o homem que ela amava e que a havia enganado. O que aconteceria agora? O que seria da família, de Sofia? O grito silenciado que havia sido apenas um sussurro em sua alma, agora ecoava por toda a casa, um lamento de dor e raiva. Aquele era o fim de tudo que eles conheciam, o começo de uma nova e incerta jornada. Helena sabia que não poderia mais viver com as mentiras, que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser exposta. Para ela, para Sofia, para todos. Aquele era o momento de sua libertação, mas também o momento de uma perda irreparável. O que Ricardo estava prestes a revelar mudaria tudo para sempre. Ricardo ergueu o olhar para Helena, seus olhos cheios de desespero e um medo profundo. Eu vou te contar tudo, Helena, mas não aqui, não agora, não na frente de Sofia, ele disse, sua voz quase inaudível. Helena hesitou, mas a menção de Sofia a fez ceder. Ela precisava da verdade, mas não queria que sua filha fosse ainda mais machucada. Tudo bem, mas você vai me contar cada detalhe, cada mentira, cada omissão, Helena respondeu, sua voz firme, mas cheia de dor. Sofia, ainda assustada, desceu os últimos degraus da escada e correu para abraçar Helena, buscando consolo no colo da mãe. Helena a abraçou apertado, sentindo o calor do corpo da filha, um lembrete do que ela ainda tinha, do que ela precisava proteger. O confronto havia sido interrompido, mas a verdade estava prestes a ser revelada, e com ela a possibilidade de um novo começo ou de uma destruição total. O grito silenciado estava prestes a ser ouvido, e o impacto seria devastador para todos. Helena levou Sofia para o quarto, tentando acalmá-la, mas seu coração ainda estava em pedaços. Ela sabia que a conversa com Ricardo seria difícil, talvez o ponto final de seu casamento, mas ela estava pronta. Ela precisava da verdade, não apenas para si, mas para que pudesse seguir em frente, para que pudesse finalmente encontrar a paz que tanto buscava. Enquanto Sofia dormia, Helena voltou para a sala, onde Ricardo a esperava sentado no sofá, com o rosto nas mãos. O silêncio era opressor, mas agora era um silêncio de expectativa, de uma verdade iminente. Helena sentou-se à sua frente, seus olhos fixos nele, esperando. O que Ricardo diria? Que segredo ele havia guardado por tantos anos? Aquele momento era o começo do fim ou o fim do começo? A respiração de Helena estava suspensa e o grito silenciado estava prestes a explodir, revelando uma história que mudaria suas vidas para sempre. O passado estava finalmente vindo à tona e ninguém estava preparado para suas consequências. Ricardo ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas. Ele olhou para Helena e a dor em seu olhar era palpável. Eu sinto muito, Helena, ele começou, sua voz embargada. Eu fiz tudo errado. Ele fez uma pausa, respirando fundo, preparando-se para a confissão. Helena o observava, seu coração batendo forte, esperando a verdade, por mais cruel que fosse. Aquele era o momento que ela esperava por anos, o momento em que o véu seria finalmente rasgado, revelando a verdade nua e crua. O que Ricardo estava prestes a revelar não seria apenas uma história, mas a chave para entender todo o sofrimento de Helena, toda a dor que ela havia carregado em silêncio por tanto tempo. A tensão era quase insuportável, e o ar parecia vibrar com a expectativa da revelação.
O grito silenciado estava prestes a ser ouvido, e o impacto seria devastador, mudando o curso de suas vidas para sempre. O passado estava ali, presente, e não havia como fugir dele. O silêncio era quebrado apenas pela respiração pesada de Ricardo, que finalmente começou a falar, sua voz rouca, quase um sussurro. Helena, eu não te contei a verdade sobre o nosso passado, sobre aquele dia no hospital, porque eu tive medo. Medo de te perder, medo de que você nunca me perdoasse. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela, implorando por compreensão. Eu tomei uma decisão terrível, Helena, uma decisão que me assombra todos os dias. As palavras de Ricardo eram um fio de arame farpado, rasgando o coração de Helena, mas ela precisava ouvir, precisava saber. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que poderia libertá-la. O que Ricardo estava prestes a revelar era o segredo mais profundo de suas vidas, a raiz de todo o sofrimento de Helena, o grito silenciado que estava prestes a ser finalmente ouvido. E o que viria a seguir mudaria tudo para sempre, para todos. O passado estava finalmente vindo à tona, e a sua revelação completa prometia virar suas vidas de cabeça para baixo. O grito silenciado continua.